ação para o que havia ocorrido, para o desapontamento que havia ocorrido. Não é? Ou seja, Jesus não voltou para a terra, porque realmente ele não teria que voltar para a terra. O que aconteceu foi que, segundo a ótica daqueles irmãos adventistas decepcionados, era que Jesus, e segundo a ideia de Hiram Edson, era que Jesus havia então deixado o compartimento santo do lugar santíssimo, onde ele ficou circunscrito por 1800 e tantos anos, e adentrou ao compartimento santíssimo para realizar ali a obra do juízo investigativo. É óbvio que essa doutrina passou por desenvolvimentos, né? E, em suma, a doutrina do juízo investigativo, então, ela é como que a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O interessante é que a visão de Hiram Edson, a visão de um homem, acabou determinando o surgimento de uma organização religiosa. Uma organização religiosa que está presente quase que no mundo todo. Né? E aí eu pergunto, tem fundamento essa suposta visão do irmão Hiram Edson? Ela encontra suporte bíblico? A Bíblia, de algum modo, em algum lugar, se não deixa claro, pelo menos deixa subentender de forma implícita que Jesus, em 22 de outubro de 1844, ficou circunscrito, Jesus que ficou circunscrito ao compartimento santo por 1800 anos, sai desse compartimento e agora entra no Santíssimo, no Santuário Celestial. Ou seja, existe algo na Bíblia que fundamente esta ideia, que dê suporte para essa ideia. E aí eu quero ler Atos capítulo 7, verso 54 a 56 diz assim, presta atenção. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Nós estamos acabando de ler aqui agora um relato da palavra, dando conta de que Estevão, pouco antes de receber o apedrejamento que lhe tiraria a vida, ele olha para o céu e tem uma visão. A visão de onde? A visão do trono de Deus. Ele vê, segundo o relato bíblico aqui, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele viu a glória de Deus, ele não viu a pessoa de Deus, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele afirma, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, a Bíblia nos afirma categoricamente que quando Jesus ressuscita e passa aqui alguns dias aqui com seus discípulos na terra e sobe aos céus, de modo definitivo, ele vai direto para o trono de Deus. Ele vai direto para o Santíssimo, porque a arca da aliança que ficava no Santíssimo do tabernáculo, ela é uma representação do céu. O céu é o lugar onde Deus habita, é a dimensão de Deus. O céu é o santuário. Não existe ali no céu, na ambiência de Deus, na dimensão de Deus, uma estrutura, uma construção separada, distinta do céu. O céu é o santuário. Isso os adventistas nunca entenderam. Nunca entenderam. Jamais entenderam isso. E nós vamos, no nosso estudo bíblico, nós vamos mostrar isso. Hoje não é minha intenção mostrar isso. Eu estou dando apenas um aperitivo daquilo que será os nossos próximos estudos sobre juízo investigativo. Voltando à visão de Hiram Edson, enquanto a Bíblia afirma categoricamente que Jesus, quando sobe aos céus de modo definitivo, ele vai direto para o trono de Deus, ou seja, direto para o Santíssimo, onde Deus está, né? E Estevão vê Jesus ali, a Igreja Adventista, orientada por um irmão chamado Hiram Edson, preferiu acreditar nele, dizendo que não, Jesus permaneceu no lugar santo do santuário celestial, num compartimento santo, por 1800 anos. O interessante é que não há uma teologia definida
né, detalhada da Igreja Adventista sobre o que Jesus fazia ali. Eles simplesmente afirmam que Jesus estava mediando entre Deus e os homens durante esses 1800 anos, circunscrito ali no compartimento santo do santuário celestial. Né? Então quer dizer que para a Igreja Adventista a suposta visão de Hiram Edson tem mais valor do que a visão de Estevão, que está relatada na palavra de Deus, que afirma categoricamente, claramente, que Jesus, quando sobe, vai direto para o Santíssimo, vai direto para o trono de Deus e ali permanece à direita de Deus, Pai. Então, amados, com quem nós devemos ficar? Com Hiram Edson? Que, na verdade, se a gente for analisar bem, em última instância, o pai da Igreja Adventista do Sétimo Dia não é Ellen White, no caso seria a mãe, não é Tiago White, não é José Bates, Joshua Virheims, nada, J.N. Andrews, Uriah Smith, nada, nenhum desses é o pai da igreja. O pai da igreja, na verdade, é Hiram Edson, que foi ele que começou essa história de ter dito que viu Jesus saindo do santo, entrando no santíssimo do santuário celestial. Então, amados, quem é que está com a verdade? O irmão Hiram Edson ou a palavra de Deus? A Igreja Adventista preferiu ficar com o irmão Hiram Edson, com a suposta visão do senhor Hiram Edson. Não estou afirmando aqui que ele é desonesto, que ele era mentiroso, não estou afirmando aqui que ele era uma pessoa de má índole, nada disso, não estou afirmando isso. Só estou questionando o valor, a importância, a veracidade dessa suposta visão que o irmão Hiram Edson disse ter tido em 23 de outubro de 1844, atravessando um milharal. É só isso que nós estamos colocando em xeque. Então, amados, nós devemos prestar muita atenção à palavra de Deus, porque ela é a senhora da igreja. É ela que determina, a palavra de Deus, é a palavra de Deus que determina por onde a igreja deve caminhar. É a palavra de Deus que determina no que a igreja deve crer, no que a igreja não deve crer. Porque a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça. É a cabeça que manda no corpo, falando um português bem claro, e não o contrário, não é o corpo que manda na cabeça. Tenhamos isso em mente. A palavra de Deus, ela não está subordinada aos caprichos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A palavra de Deus é senhora de todas as denominações, e deveria ser senhora. Na prática isso não acontece. Na prática isso não acontece. Irmãos, outra coisa que a Igreja Adventista gosta de falar contra a Igreja Católica é que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, vem afirmando o seguinte: fora da Igreja não há salvação. É conhecido isso, né? Esse pensamento, essa ideia da Igreja Católica é muito conhecida. Ela afirma isso ao longo dos séculos. Pois a Igreja Adventista, que critica a Igreja Católica por isso, ela afirma a mesma coisa de outros modos, com outras palavras. Fora da Igreja Adventista não há salvação. Ou algum Adventista do Sétimo Dia virá agora aqui e me objetar dizendo que o que eu estou falando não é verdade. Ora, se a própria Igreja Adventista assume de forma oficial que ela é a Igreja de Deus na Terra, a Igreja remanescente de Deus na Terra, né? A própria Igreja, a teologia da Igreja, afirma que a Igreja Católica é Babilônia mãe e que todas as igrejas cristãs evangélicas do mundo são igrejas filhas de Babilônia, portanto igrejas caídas, tanto quanto a Igreja Católica. Se a Igreja Adventista afirma tudo isso, é porque ela se acha a única igreja de Deus, a única igreja verdadeira, a única igreja remanescente. Fora desta igreja, portanto, não há salvação. Inclusive quando ela afirma que quando a Igreja Católica baixar um decreto chamado Decreto Dominical, exigindo de todos os habitantes da Terra a guarda do domingo, né? A Igreja Adventista, em contraposição a isso, se manterá firme guardando o sábado e pedindo a guarda do sábado, do sétimo dia. Todos aqueles que, obedecendo à Igreja Católica, passarem a guardar o domingo, receberão o selo da besta. E aqueles que permanecerem firmes à guarda do sábado, não é, receberão o selo de Deus. Quando a Igreja diz isso, desse modo, ela está afirmando que fora da Igreja Adventista não há salvação. Portanto, a Igreja, ela comete alguns pecados que ela observa e critica tanto na Igreja Católica. A Igreja Adventista comete alguns pecados do mesmo modo, né? Da mesma forma. Então, irmãos,
isso é apenas um aperitivo do que vem por aí. Apenas um aperitivo. Tá? Nós vamos ficar por aqui, prometendo voltar dentro de alguns dias, com mais um capítulo do estudo sobre juízo investigativo. Vamos, como eu disse, lançar mão das fontes primárias da igreja e vamos compará-las com a palavra de Deus. Outra coisa, quero deixar aqui o e-mail da TV Caminho Livre para todos vocês que gostariam de falar comigo. Todos vocês que gostariam de entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui então o e-mail da TV Caminho Livre. É tvcaminholivre@gmail.com. tvcaminholivre@gmail.com. Através desse e-mail você fala comigo e a gente poderá se comunicar, tá bom? E vou adiantar mais, se os inimigos deste canal que estão aí usarem este e-mail para me criticar, eu só vou fazer uma coisa, uma coisinha. Não vou lhes dar atenção. Vocês não terão a minha atenção. Assim como não tem a minha atenção no que diz respeito a respondê-los ali aqui embaixo na seção de comentários, certo? Então, com relação aos inimigos deste canal, eu vou continuar mantendo o meu posicionamento, tá? É de total indiferença à reação deles, às palavras deles, e não vou me manifestar, não vou brigar, não vou debater, não vou discutir com esses, né? Tudo que eu tiver que discutir será aqui, diante da câmera, com a palavra de Deus aberta. Porque a palavra de Deus é a nossa autoridade final. É ela que deve determinar o que nós devemos crer e o que nós não devemos crer, né? Por onde devemos caminhar, por onde não devemos caminhar. É a palavra de Deus a nossa autoridade, né? O solo de escritura dos reformadores continua vivo, em pé e forte, né? E é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua mente, para que você, através da iluminação do Espírito Santo, possa entender, compreender cada dia mais um pouco dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Rogo as bênçãos de Deus sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.